Portas fechadas, não pode sair. Irmãos, é o anjo da igreja de Éfeso, o anjo do não pode. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, em Filemão, capítulo 1. Portas fechadas, não pode sair. E sobre tirar alguma coisa de alguém, meus queridos, aí é o Cordeiro de Deus o que tira o pecado do mundo. Situações de tirar alguma coisa, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim nós somos batizados, com Deus salvos e remidos dos pecados, né? Então esse pecado é tirado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 1,29, João Batista, quando viu que Jesus vinha para ele, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Situação de tirar, quem tirou o pecado do mundo foi o Cordeiro de Deus no sacrifício da cruz do Calvário, no batismo, somos remidos do pecado e somos reconciliados com Deus, né? Conforme 2 Coríntios, capítulo 5, 18, 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. O que é não imputar os pecados? É não conferir, é não atribuir a alguém, é não contar os pecados de alguém em uma certa situação. Foi isso que Deus fez quando sacrificou Jesus Cristo. Ele estava reconciliando consigo o mundo de pecado, agora está em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, reconciliado com Deus, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, 18, 19. Nós temos um exemplo de pessoa que teve os pecados contados, Beltesazar, em Daniel, capítulo 5. Veio aquela interpretação de uma escritura que foi uma mão que escreveu na parede. Belsazar, ele, nos tempos de Daniel, quem lê Daniel sabe, né, dessa história, em Daniel capítulo 5. Beltesazar, filho de Nabucodonosor, ele fez uma festa e lá foi servido bebidas, né, em taças sagradas, em utensílios que Nabucodonosor, seu pai, trouxe de Jerusalém, no tempo da destruição que houve lá no templo. E assim ele bebeu dessas taças lá, e veio uma mão e escreveu na parede. Chamou Daniel, né, e chamou os astrólogos, adivinhos, para interpretar aquela escritura. E Daniel interpretou aquelas escrituras. Mene tekel passim. Mano, foi contado, né, o reino dele, né, de Beltesazar, e foi dado aos medos e persas. Então, isso é um exemplo de pecados contados. Bem-aventurado é o homem cujos pecados não são contados, né, por Deus. Então, meus queridos, bem-aventurado é o homem. Então, foi isso que Deus fez quando estava reconciliando consigo o mundo. Ele não estava imputando os pecados, né, dos homens, né, reconciliando consigo o mundo pelo Cordeiro de Deus. Nós vemos o exemplo de Beltesazar, que teve seus pecados contados, e o seu reino foi dividido, foi entregue aos medos e os persas, né, foi achado em falta no tempo de Beltesazar, filho de Nabucodonosor, que serviu é, bebidas em taças sagradas, né, trazidas de Jerusalém. E situação, meu querido, de tirar pecados, quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus. Aí essa parte aí vai ser um irmão, vai ser um Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, conforme João 1,29. Portas fechadas, não pode sair. É o anjo da igreja de Éfeso, o anjo do não pode sair quando for portas fechadas. Que Deus abençoe a igreja, todos os irmãos. Nós agradecemos esse minuto falando sobre reconciliação também com Deus, sobre salvação. Os pecados foram tirados pelo Cordeiro de Deus quando foi sacrificado no batismo. Para isso, somos batizados em Jesus Cristo pela fé, em Gálatas, capítulo 3, do 26 ao 29, em 1 Coríntios 12, 13. Todos nós somos batizados em um espírito formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós temos bebido de um espírito. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores também. Situação de erros, foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que padeceu pelos erros dos homens, pelas transgressões. Que Deus abençoe a igreja e todos os irmãos. A paz do Senhor.